Fala, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos finalizar a temática de licitações e iniciarmos a parte dos contratos administrativos. Antes de nós iniciarmos, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para sua aprovação. Maravilha. Pessoal, vou projetar o nosso material. Nós vamos finalizar, então, a temática das licitações, começando aqui, olha, com a figura dos agentes responsáveis pela licitação. O que eu quero, na verdade, estudar com você diretamente é a figura do agente de contratação e da comissão de contratação. Eu quero te chamar a atenção no seguinte, olha, a Lei 8666 estabelecia que quem conduzia o processo licitatório era a chamada comissão de licitação. Essa comissão de licitação não existe mais. Agora, nós temos duas figuras, o agente de contratação e a comissão de contratação. E aí, eu quero te mostrar que, como regra, a licitação será conduzida pela figura do agente de contratação. Esse agente de contratação vai ser uma pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes da administração, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso à licitação, executar outras atividades necessárias ao bom andamento do certame. Ou seja, a licitação agora, como regra, será conduzida pela figura do agente de contratação. E esse agente de contratação é um servidor efetivo ou um empregado dos quadros permanentes da administração. O que eu quero te dizer com isso? Que não pode ser agente de contratação, ao menos na literalidade da Lei 14.133, titular de cargo em comissão. Titular de cargo em comissão, na literalidade deste artigo 8º da Lei 14.133, não pode ser membro, não pode ser agente de contratação, porque ou é servidor efetivo ou é empregado dos quadros permanentes da administração. De modo que, veja, esse agente de contratação será auxiliado por uma equipe de apoio. Ele terá responsabilidade individual pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Maravilha. Então, essa é a regra. A licitação sendo conduzida pelo agente de contratação. Mas eu preciso te dizer, veja, que nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá, olha o verbo, poderá ser substituído por uma comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, ok? Então, olha só. A regra é a licitação conduzida pelo agente de contratação. Quando se tratar de licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente pode, é uma faculdade,
pode ser substituído pela comissão de contratação. Essa comissão, composta por no mínimo 3 membros, que serão servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes da administração. Perfeito? Mesma ideia do agente de contratação, os membros da comissão de contratação também não podem ser comissionados. A responsabilidade desses membros será uma responsabilidade solidária, salvo posição individual divergente. Salvo posição individual divergente que esteja devidamente consignada em ata. Maravilha. Bom, sigo com você e digo o seguinte: nessas licitações de bens ou serviços especiais, só que agora, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, é possível ainda contratar, por prazo determinado, empresa ou profissional para assessorar o agente público responsável pela licitação. Então vamos lá, olha só. Primeiro, eu tenho como regra a figura do agente de contratação. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, eu posso substituir. Quando esses bens ou serviços especiais são de objeto que não sejam rotineiramente contratados, além de eu poder substituir, porque é bem ou serviço especial, eu posso ainda contratar uma empresa ou um profissional para assessorar a condução da licitação. Agora, o diálogo competitivo será obrigatoriamente conduzido pela comissão de contratação por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes da administração, admitida também a contratação para assessoramento técnico. Então, a regra é: agente de contratação, eu posso substituir nos bens ou serviços especiais pela comissão de contratação, o diálogo competitivo, obrigatoriamente, é a comissão de contratação. No pregão, eu tenho o pregoeiro. E no leilão, eu vou ter a figura do leiloeiro. Ok? Ponto final. Eu fecho com você aqui a temática das licitações, mas não fecho ainda a temática da 14.133, porque eu entro com você aqui agora na parte dos contratos administrativos. E é a mesma história. Pincei pontos aqui que eu reputo relevante para estarem na nossa prova. Começando com você com a figura das garantias dos contratos nos termos do artigo 96. São dos pontos mais importantes e inovadores da Lei 14.133. Primeiro, o seguinte, pessoal: as garantias podem ser exigidas a critério da autoridade competente. Então, veja lá. Exigir garantia não é uma obrigação. As garantias podem ser exigidas. Ficarão a critério da autoridade competente. Não é uma obrigação. Como regra, quem escolhe a garantia é o contratado. Então, caberá ao contratado optar por uma dessas garantias que aí estão. Mas isso, como regra, você vai ver daqui a pouco porque haverá uma situação específica em que se poderá impor a garantia ao contratado. Mas, num primeiro momento, quem opta pela garantia é o contratado. Quem escolhe a garantia é o contratado. E aí ele pode escolher entre caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, título de capitalização custeado com pagamento único. Bom, pessoal, quando houver suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, naturalmente o contratado fica desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice do seguro,
até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela administração. Natural. Quando o contrato está suspenso por ordem da administração ou por inadimplemento da administração, o sujeito não é obrigado a renovar a garantia nem endossar a apólice. Quando optar, olha aqui, pelo seguro-garantia, olha o que a lei diz. O edital fixa prazo mínimo de 1 mês, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para prestar a garantia do seguro-garantia. Então, homologou a licitação antes da assinatura do contrato, tem que se dar um prazo mínimo de 1 mês para o sujeito apresentar o seguro-garantia. Bom, pessoal, um dos pontos mais explorados em provas sobre garantia. É possível alterar a garantia prestada? É possível. Só que essa alteração somente pode ser realizada por acordo entre as partes. A alteração das garantias somente pode ser realizada por acordo entre as partes. Então, apenas uma alteração bilateral, o que significa dizer que não é possível que a administração altere unilateralmente a garantia. Maravilha. Qual é o percentual dessa garantia? Como regra, até 5% do valor do contrato. Excepcionalmente, esse valor pode ser de até 10%, desde que justificada mediante análise de complexidade técnica e dos riscos envolvidos. E mais excepcionalmente ainda pode ser de até 30% para obras e serviços de engenharia de grande vulto, mas quando se optar pela modalidade seguro-garantia. Bom, vamos lá, olha só. A lei ainda vai dizer que quando se tratar de serviços e fornecimentos contínuos, com vigência superior a 1 ano, assim como nas prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para a aplicação dos percentuais acima. Ou seja, presta atenção, serviço de vigilância, limpeza, conservação, que são serviços contínuos, que se postergam ao longo do tempo. Um contrato, então, de 5 anos de serviço de vigilância, limpeza e conservação. Valor total do contrato, 5 milhões. O percentual da garantia é sobre os 5 milhões? Não. O percentual vai ser sobre o valor anual deste contrato, 1 milhão. A garantia prestada é liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a extinção por culpa exclusiva da administração, quando em dinheiro atualizada monetariamente. Contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, do qual o contratado fica depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Maravilha. Nenhum problema aqui. Bom, pessoal, vamos lá, porque a grande novidade da Lei 14.133 sobre as garantias está no tratamento específico dado à garantia seguro-garantia. Isso foi a grande novidade da 14.133, até porque o seguro-garantia é a garantia usualmente adotada nas contratações públicas, porque, teoricamente, é a mais fácil de ser dada. A lei vai dizer que o prazo de vigência da apólice é igual ou superior ao do contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. Então, olha só, o seguro-garantia ele vai vigorar, no mínimo, pelo mesmo prazo do contrato principal. E o que acontecer com o contrato principal tem que acontecer com o seguro-garantia, tem que ser feito o endosso. O seguro-garantia continua em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. E ainda, quando se tratar de contratos de execução continuada ou fornecimento contínuo de bens e serviços, é permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data da renovação ou do aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto.
salvo no caso de suspensão por ordem ou inadimplemento da administração, e aí, naturalmente, não haverá a obrigação de continuar endossando e de prorrogar esse seguro-garantia, como a gente já tinha visto. O ponto mais importante do seguro-garantia está aqui. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e deverá prever a obrigação de asseguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Então, aqui tem dois pontos importantíssimos. Primeiro, o seguinte: eu disse a você que, como regra, cabe ao contratado optar por uma das garantias. Cabe ao contratado optar, como regra. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o edital pode exigir o seguro-garantia. Então, pronto. A regra é o contratado escolher, mas a administração pode determinar o seguro-garantia no caso de obras e serviços de engenharia. Outro ponto, também importantíssimo, é que é possível, nesses casos, prever a obrigação de asseguradora, no caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Isso aqui é a chamada cláusula step-in, ou também chamada de cláusula de retomada. É a chamada cláusula step-in ou chamada cláusula de retomada. Quando o contratado inadimplir o contrato, a seguradora assumirá a execução e concluirá o objeto do contrato. Maravilha. Nesses casos, a seguradora firma o contrato como interveniente anuente e tem livre acesso às instalações, vai poder acompanhar a execução do contrato, ter acesso à auditoria técnica, requerer esclarecimentos. A emissão do empenho pode ser em nome da seguradora ou a quem a ela indicar. E um ponto também muito importante: a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. Isso é um ponto importante, porque, como regra, pessoal, a subcontratação é parcial, de parte da obra e do serviço. Mas, neste caso aqui, a seguradora poderá subcontratar tudo. E é natural isso, porque a seguradora não tem a expertise para executar a obra e o serviço. Então, ela pode subcontratar totalmente. Por fim, veja que, na hipótese de inadimplemento do contratado, caso a seguradora execute e conclua o objeto, ela está isenta da obrigação de pagar a importância assegurada na apólice. Se ela não assumir a execução, ela paga integralmente a importância segurada na apólice. Ponto. Fecho com você as garantias. Passamos a estudar o tópico da duração dos contratos. Eu quero estudar uma coisa específica com vocês. Esse slide aqui nem é tão importante, porque ele vai dizer o seguinte: olha, a regra é que o contrato vai ter prazo de até 12 meses, até um ano, a vigência do crédito orçamentário, como era na 8666. Quando superar um ano, que é de maneira excepcional, veja, tanto no momento da contratação como a cada exercício financeiro, é preciso observar disponibilidade de crédito orçamentário, previsão no plano plurianual. Tudo bem, tranquilo, sem grandes problemas. O que eu quero chamar a atenção para você é exatamente este artigo 109. Na Lei 14.133, é possível a celebração de contrato por prazo indeterminado. Lá na 8666, era vedado expressamente celebrar contrato com prazo indeterminado. Aqui na 14.133 é possível. E o artigo 109 vai dizer que a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado
nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Por exemplo, serviço de correios, né, os correios, que é um serviço oferecido em regime de monopólio. A administração é usuária desse serviço. Naturalmente, esse contrato pode ser celebrado por prazo indeterminado. Maravilha. Pessoal, olha só, eu agora quero trazer para você um julgado do Supremo Tribunal Federal extremamente importante, que estará no seu domingo de prova, que vai tratar sobre a responsabilidade subsidiária ou não da administração pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, perfeito? Nos contratos de execução, nos contratos de fornecimento de mão de obra, de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. A Lei 14.133 diz que nesses contratos de predominância de mão de obra, de fornecimento exclusivo de mão de obra, em que o sujeito coloca, em que o contratado coloca gente para trabalhar dentro da administração, como, por exemplo, serviço de limpeza, em que a pessoa está dentro da administração trabalhando. A lei diz que a administração tem responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, que o contratado deixar de pagar ao seu empregado, se comprovada falha na fiscalização. Repito, se comprovada a falha na fiscalização por parte da administração. Nesse sentido, vem o STF e coloca isso aqui para nós. Não há responsabilidade subsidiária da administração por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço contratada, presta atenção, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Pessoal, a lei diz o seguinte: a administração pública somente terá responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas se comprovada a falha na fiscalização. Vem o STF e diz: não há responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas se amparado exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. A lei e o STF estão se contradizendo? Não. Estão falando a mesma coisa. A lei diz: a administração só terá responsabilidade subsidiária se comprovada a falha na fiscalização. O que o STF diz quando fala que não há responsabilidade subsidiária se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, o STF está dizendo o seguinte: cabe ao autor da ação, provar a responsabilidade da administração. Na verdade, caberá ao autor da ação o ônus da prova sobre eventual conduta culposa na fiscalização. Cabe ao autor da ação comprovar a chamada culpa in vigilando ou a chamada culpa in eligendo da administração. A responsabilidade subsidiária da administração pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas não é automática. É isso que está sendo dito aqui. Não é automática, não é exclusivamente, não é amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. A administração não é a administração que tem que provar que fiscalizou. É o autor da ação que tem que provar que a administração não fiscalizou. E aí o STF ainda diz o seguinte: olha, haverá comportamento negligente quando a administração permanecer inerte
após o recebimento da notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviadas pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria ou outro meio idôneo. Ou seja, haverá comportamento negligente quando a administração receber uma notificação e nada fizer. Haverá responsabilidade da administração. Maravilha. Pessoal, vamos lá. E outro ponto importantíssimo que eu preciso estudar com você é este aqui. O tópico da aplicação de sanção. É absolutamente possível que no decorrer de uma licitação ou da execução de um contrato, que a administração pública aplique uma sanção ao contratado. Essa sanção, pessoal, é fruto do poder disciplinar, ou seja, é do poder dever da administração de apurar infrações e aplicar penalidades além do servidor, que não é o caso aqui, a particular que se submeta ao regramento administrativo, a particular que se submeta ao regime jurídico administrativo, que é o caso do licitante e do contratante. Então, é fruto do poder disciplinar, não é poder de polícia. Essas são as sanções: a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. O que eu preciso te dizer? Primeiro, não há uma ordem, não há uma gradação legal de penalidades. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso, primeiro, aplicar a advertência, para depois aplicar a multa, para depois o impedimento, para depois na declaração de inidoneidade. Eu posso ir direto na mais grave, na declaração de inidoneidade. Segundo ponto, a Lei 14.133 reduziu a discricionariedade do administrador público. A 8.666 simplesmente listava as sanções e deixava a cargo do edital estabelecer como que seriam aplicadas as sanções. A Lei 14.133 agora já trouxe parâmetros mais bem definidos para a aplicação de cada uma dessas sanções. Começando aqui pela figura da advertência. A advertência é aplicada exclusivamente no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de uma penalidade considerada mais grave. Presta atenção, a advertência só caberá nos casos de inexecução parcial do contrato. Mas a inexecução parcial do contrato pode ensejar uma outra sanção quando for justificada pela imposição, quando for justificada a necessidade da imposição de uma penalidade mais grave. Mas então a advertência é exclusiva na inexecução parcial. A multa, a lei diz, não pode ser inferior a meio, nem superior a 30% do valor do contrato. E a multa cabe sempre, pode ser aplicada em qualquer das infrações. Então, não pode ser inferior a meio, nem superior a 30%. E a multa cabe quando? Cabe sempre, em qualquer das infrações, podendo ser aplicada ainda de maneira isolada ou cumulativa. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ou contratado, o sujeito, naturalmente, além de perder esse valor que ele deveria receber, a diferença é descontada da garantia prestada ou ainda será cobrada judicialmente. Caso a multa aplicada, caso aplicada a multa, é facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis contados da sua intimação. Ponto final. Vamos para as duas sanções mais importantes, o impedimento e a declaração de inidoneidade. Mas aí eu quero te dizer o seguinte: a advertência e a multa produzem efeitos internos, ou seja, produzem efeitos naquele contrato.
O sujeito é advertido e multado naquele contrato. Isso não impacta questões futuras, nem pretéritas, presentes, nem futuras. O impedimento e a declaração de inidoneidade, além de produzir efeitos internos, também podem produzir efeitos externos, impactando em outras relações jurídicas que aquele contratado tenha com outra administração ou até com a mesma administração. Você vai entender daqui a pouco por quê. A lei lista quais são os casos de impedimento e lista quais são os casos da declaração de inidoneidade. Eu não vou aqui com você ficar lendo quando cabe uma, quando cabe outra. Isso é um para casa, perfeito? Porque normalmente isso não é cobrado em prova, mas depois é bom você dar uma lida. O que eu quero chamar a atenção para você é sobre a extensão dos efeitos de cada uma dessas penalidades, para você entender os efeitos externos que essas penalidades podem produzir. Veja, o impedimento impede o sujeito de licitar ou contratar, no âmbito da direta e da indireta, do ente que tiver aplicada a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos, e posso já te dizer, pelo prazo mínimo de 1 ano. Ou seja, pessoal, se o município de Belo Horizonte aplica o impedimento de licitar e contratar, o sujeito fica impedido de licitar e contratar com a administração direta e indireta do município de Belo Horizonte. Mas pode licitar com outros municípios, com outros estados, com a União. Não pode com a administração direta e indireta do ente que tiver aplicado a sanção, prazo mínimo de 1 ano, máximo de 3. Porque a declaração de inidoneidade impede o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração, direta e indireta, de todos os entes federados, pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Ou seja, se o município de Belo Horizonte aplica a declaração de inidoneidade, o sujeito não pode licitar ou contratar com ninguém, nem com o município de Belo Horizonte, nem com outros municípios, nem com outros estados, nem com a União, pelo prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Maravilha. Pessoal, a declaração de inidoneidade, veja, será precedida de análise jurídica. E preste muita atenção, ela é competência exclusiva. Sempre é competência exclusiva a declaração de inidoneidade. De quem? Da maior autoridade do órgão. Quando for do executivo, de ministro de Estado, secretário de Estado estadual ou municipal. Quando autarquia e fundação, de autoridade máxima da entidade. Quando do legislativo, judiciário, MP, defensoria na função administrativa, exclusiva da autoridade de nível hierárquico, equivalente aos ministros e secretários de Estado. Bom, perceba que a declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc. Ela abarca relações jurídicas futuras. O sujeito fica inidôneo para licitar e contratar a partir dali. Mas olha só, nada impede a administração de instaurar processos para rescindir contratos anteriores. Maravilha. Mas ela produz efeitos ex nunc. Não há rescisão automática de contratos anteriores. Outro ponto importante que eu preciso te chamar a atenção. O chamado PAR, o chamado processo administrativo de responsabilização. Caso as sanções aplicadas sejam o impedimento ou a declaração de inidoneidade para licitar e contratar, é necessária a instauração desse PAR, desse processo administrativo de responsabilização, que será conduzida por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos ou circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Preste atenção no seguinte.
Quando a sanção é impedimento ou declaração de inidoneidade, obrigatoriamente tem que ter um processo autônomo. É o processo administrativo de responsabilização, o PAR. Porque quando for a advertência, a multa, tem que ter processo administrativo, mas ele pode ser feito dentro do próprio processo de contratação. Eu não preciso fazer um processo autônomo, eu preciso fazer obrigatoriamente. Eu preciso fazer obrigatoriamente um processo autônomo, nesse caso aqui, do impedimento e da declaração de inidoneidade. Veja, pessoal, no órgão ou na entidade cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão é composta de 2 ou mais empregados pertencentes aos quadros permanentes, preferencialmente, no mínimo, com 3 anos de tempo de serviço no órgão ou na entidade. Maravilha. Pessoal, outro ponto, para finalizarmos esse par, na hipótese de deferimento de pedido ou produção de novas provas, ou juntadas de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações no prazo de 15 dias úteis. São indeferidas pela comissão provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias e intempestivas. E prescrição, que ocorre em 5 anos da data da ciência da infração pela administração. E essa prescrição pode ser interrompida pela instauração do par, como também pode ser suspensa pela celebração do acordo de leniência, suspensa pela decisão que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Maravilha. Outro ponto sempre muito explorado em prova é a chamada apuração conjunta. Quando a conduta, quando a infração estiver definida na lei de licitações ou em outra lei de licitação, e também na lei anticorrupção, haverá apuração e julgamento conjuntos, nos mesmos autos, observado o rito procedimental e a autoridade competente na referida lei. Que lei? A lei anticorrupção. Então, quando a conduta for uma infração definida na lei de licitações e na lei anticorrupção, apuração e julgamento conjuntos, observado o mesmo rito, autos e autoridade competente da lei anticorrupção. Outro ponto é a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou dizer aqui para você, nos termos do artigo 160, que haverá uma desconsideração da personalidade jurídica na via administrativa. É diferente da desconsideração lá do Código Civil, que acontece na via judicial. Aqui a desconsideração é na via administrativa. E ela pode ser desconsiderada, a personalidade, sempre que for utilizada com abuso de direito, para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos na lei e para provocar confusão patrimonial. Trata-se aqui de adoção da teoria maior. Maravilha. Para finalizarmos a parte das sanções, trago para você a figura da reabilitação. Porque, veja, o sujeito pode sofrer o impedimento, pode sofrer a declaração de inidoneidade, em que ele fica impedido. Nós vimos o impedimento, prazo máximo de 3 anos, a declaração de inidoneidade, o máximo de 6 anos. Só que o sujeito pode voltar a licitar e contratar antes desses prazos máximos, quando cumpridos cumulativamente esses requisitos aqui. Reparação integral do dano, pagamento da multa, pulo 3, que é o mais importante, condições de reabilitação, análise jurídica prévia. Maravilha. Mas o mais importante é o item 3, que é o transcurso do prazo mínimo de 1 ano para a aplicação da penalidade no caso de impedimento de licitar
ou de 3 anos, no caso de declaração de inidoneidade. Então, imagine que a administração tenha aplicado uma penalidade de declaração de inidoneidade por 5 anos. O sujeito cumpriu todos os requisitos: reparação integral, pagamento de multa, cumprimento das condições de reabilitação e teve análise jurídica, teve o parecer jurídico aprovando. 5 anos a declaração de inidoneidade. Mesmo que ele cumpra antes, ele só pode voltar a licitar e contratar, no caso da declaração, depois de passado 3 anos. E do impedimento, 1 ano. E aí veja o seguinte: quando a sanção decorrer de infrações de apresentação de declaração ou documentação falsa, ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, bem como ato lesivo na lei anticorrupção, exige-se ainda a implantação ou o aperfeiçoamento do programa de integridade. Maravilha. Pessoal, vamos lá. Finalizo com você aqui, então, a parte das sanções, mas já trago para você esse ponto, a questão da elaboração do termo ou instrumento de contrato. O que é o termo, instrumento de contrato? É o contrato propriamente dito, com as suas diversas cláusulas, os direitos, obrigações, possibilidade de ter matriz de risco. Não, é o contrato, aquele contrato propriamente dito. Ele é obrigatório, como regra, mas ele será facultativo nessas duas hipóteses, nas chamadas dispensas por valor, lá do artigo 75, incisos 1 e 2, e nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do seu valor. Mas veja o seguinte: embora, nesses casos, o instrumento, termo de contrato, seja facultativo, a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O que eu quero dizer com isso? Mesmo nos casos em que há facultatividade do termo do instrumento de contrato, você tem que ter um outro documento, um documento hábil para formalizar aquela contratação. Maravilha. Outro ponto que eu quero estudar com você é a chamada publicação do extrato do contrato, nos termos do artigo 94. A lei vai dizer que é preciso divulgar o contrato no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso é condição indispensável para a eficácia do contrato e dos aditamentos. Pessoal, toda vez que algo precisa ser publicado, isso é publicado como condição de eficácia. Então, por isso que é preciso divulgar no PNCP como condição de eficácia para a produção de efeitos. Nos prazos seguintes, contados da assinatura do contrato. 20 dias quando houver licitação, 10 dias quando houver contratação direta, e todos esses prazos úteis. Agora, quando houver urgência, esses contratos têm eficácia a partir da assinatura e devem ser publicados nesses mesmos prazos sob pena de nulidade. Ou seja, a regra é que é para publicar para ter eficácia. Mas quando é urgência, eu antecipo a eficácia, porque o contrato é urgente. Então, eu antecipo. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis são formalizados por escritura pública, lavrada em nota de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Maravilha. Pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos finalizar os contratos entrando nessa parte da chamada alteração unilateral, extremamente importante, mas muito, muito, muito importante. Mas isso vai nos exigir um tempo maior de encontro. Eu finalizo aqui com você e, mais uma vez, me coloco à disposição lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para
para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Também me permita aqui divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para sua preparação. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Perfeito? Muito bem. Pessoal, obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.